Fala galera, hoje trago a continuação dessa obra. Desde já, peço que se inscrevam no canal e deixem um like, para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Sem mais delongas, depois do Prota tentar absorver a alma do golem de areia e ter falhado, ele vai para a próxima etapa do desafio, que é provar que superou sua sabedoria. O Prota, ao chegar no local, vê que ali é a Vila Orc do segundo desafio, onde ele já tinha feito. Ele pensa para si que é como ele pensou, que estão materializando os desafios dos outros andares. Ele entra na vila e vê que tudo está pegando fogo. Ele vê o grupo de orcs vendo os cadáveres. O Prota vê um caçador orc. Ele pensa para si que, durante o desafio do segundo andar, ele tinha destruído a vila e o que ele está vendo agora foi o que aconteceu depois. O líder do grupo de orcs, vendo os cadáveres, não contém sua ira e ativa o seu modo Berserk. Isso é um fenômeno que acontece quando um monstro está enfurecido. O Prota pensa para si que um Orc Berserk não é nada mais que um monstro de rank e que ele é azarado demais. O grupo de orcs vê o Prota e vai com tudo para cima dele. O Prota fala que os orcs não conseguem esconder que estão magoados por perder as famílias deles. O Prota ativa sua habilidade de aceleração instantânea e a habilidade 3 lacerações e vai com tudo para cima dos orcs também. Após ter eliminado quase todos, fica só o líder, ajoelhado de frente ao Prota. O Prota pergunta ao líder orc se é ruim ter que ficar parado enquanto vê a sua família morrer. O líder orc fica muito irritado e ataca o Prota. O Prota se desvia e com um golpe corta a cabeça do líder orc. Após eliminar o orc, o sistema notifica que o Prota provou que superou sua sabedoria e que o segundo desafio foi encerrado. O Prota fica sério e olhando para os cadáveres dos orcs. Ele fala que não pode demorar mais ali e começa a absorver as almas dos caçadores orcs. O sistema notifica que ele absorveu as almas de 3 orcs caçadores. Sua proficiência aumentou 6% e o número de almas absorvidas é 19/30. O Prota fica feliz. O sistema continua a notificar que a habilidade de caçador e mais chegou a 100% de proficiência e que a habilidade subiu para o nível D. A habilidade aceleração instantânea Rank D chegou a 100% de proficiência e subiu para o Rank D+. O sistema notifica que o Prota está entrando na área do terceiro desafio. O desafio é provar que superou sua hesitação. O Prota fala que esse desafio é uma bagunça. Ele vê que esse desafio é capturar a plataforma do 6º andar. Ele fala que os primeiros desafios foram do primeiro e segundo andar e que achava que agora seria uma réplica do terceiro andar. Ele dá um suspiro e fala que a torre colocou o desafio do segundo andar como sabedoria. Ele vê que ele é o idiota por esperar algo lógico da torre. Ele abre seu inventário e vê uma porção de vida de Rank D. Essa é uma porção de recuperação rica em vitalidade. Quando a porção é consumida, o vigor e o poder mágico vão ser recuperados em 20%. O Prota pega a porção e bebe e se sente bem melhor. Ele observa se ninguém está olhando e joga o frasco da porção no lago. Ele fala que está poluindo a torre dos desafios. De repente, as placas de concreto que ele estava pisando começam a ser jogadas para cima pela água. Ele olha para trás e fala se foi só por ter jogado o frasco no lago. Ele ativa a capa de assassino Rank D. A sua velocidade de movimento aumentou mais 15%. O tempo de duração dessa habilidade é 59 segundos. Ele começa a correr. Enquanto ele corre, ele pensa que conseguiu cumprir todas as regras de todos os desafios até agora e isso quer dizer que, para passar desse desafio, é preciso achar a plataforma capturada vermelha e que, até chegar lá, não pode tocar na água. Ele pensa para si que é muito mais rápido agora e que ao menos não vai alcançar ele. Ele vê que a água ficou muito mais agitada. De repente, ele é atingido. O sistema notifica que ele tocou na água e que a sua força diminuiu em 10 pontos, a agilidade diminuiu 10 pontos e o vigor diminuiu 10 pontos.
A duração da penalidade é de 2 minutos e 59 segundos. O prota pensa para si que as plataformas iriam explodir em ordem e que é isso que ele ganha por esperar que a torre dos desafios seja lógica. Ele ativa novamente sua habilidade aceleração instantânea e sai pulando pelas plataformas. Ele fala se a torre acha que ele vai morrer num lugar como aquele. Ele continua saltando pelas plataformas levantadas. Ele avista uma plataforma grande vermelha e fala que é ali. Enquanto ele tenta chegar na plataforma, ele pensa se esse desafio vai acabar logo. No lago, a água começa a girar e atacar. A água ganha uma forma como tentáculos. Ele fala que agora está seguindo ele sem ordem. Ele fala que só precisa aguentar mais um pouco e, quando está perto de chegar na plataforma vermelha, ele é atingido. Ele ativa uma habilidade. O sistema notifica que o efeito único do pingente de ferro Rank B Proteção de Ferro foi ativado e 10% de todo o dano físico será absorvido. O sistema notifica que a alma absorveu o dano do usuário e a alma do caçador orc foi destruída. O prota pensa para si que tem certeza que sentiu o choque e que o escudo protegeu logo antes de ter recebido o dano do choque. O prota é lançado com o choque, mas se recompõe e continua correndo, enquanto os tentáculos de água o perseguem. O efeito da capa acaba e ele ativa novamente. Enquanto ele corre desesperado em direção à plataforma vermelha, ele pensa para si que está sem mana agora e que ele estará ferrado se a sua aceleração instantânea desativar também. Ele engole uma alma dos orcs e o sistema o notifica que seu poder mágico foi recuperado pela alma do caçador orc. O prota pensa para si que isso é ótimo e que a sua força está voltando. Enquanto os tentáculos de água estão quase o alcançando, ele pensa só mais um pouco para chegar à plataforma. De repente, um tentáculo aparece bem na sua frente. Ele fica em choque. Ele fala que não sabe mais como superar isso. Ele se defende e é atingido, mas antes do ataque o alcançar, ele usa mais uma alma dos orcs e o sistema notifica que mais uma alma foi destruída. Ele é arremessado para o alto e cai na grande plataforma vermelha. O sistema notifica que mais uma alma foi destruída e que o número de almas restante é 1230. O prota fica sentindo dor por conta do impacto da queda. Ele vê que vai ser atacado pelos tentáculos de água novamente, quando os tentáculos estão quase o atingindo. O sistema notifica que ele provou que superou sua hesitação e o terceiro desafio foi terminado. Ele teve muita sorte. Os tentáculos de água se desfazem em cima dele, o molhando. Ele pensa para si que esse desafio é maldito. O sistema o notifica, dando os parabéns por ter completado o 7º andar da Torre dos Desafios, e como recompensa, recebeu uma habilidade Graça do Vento Rank a mais e 15.000 pontos e mais uma recompensa adicional, um item chamado Botas Rápidas Rank C+, que foi enviado para o inventário. O sistema manda o prota ir para a sala de espera. O prota entra no portal e vai indo. Já na sala de espera, o prota pensa para si que esse desafio, sinceramente falando, foi o mesmo que fracassar e que, desse jeito, não sabe se vai sobreviver ao 8º andar. Ele pensa para si que sorte não vai mais funcionar. De repente, ele sente uma grande pressão. O sistema notifica que 1000 pessoas completaram o 7º andar e a expansão do sistema começou e que uma loja de habilidades foi criada, a junção de desafios foi criada e retorno permanente é possível. O sistema invasão de andar foi ativado. O prota, ao ver as notificações, pensa para si que uma loja de habilidades e até a invasão de andar são coisas que ele estava querendo. O sistema notifica novamente que o prota é um desafiante que foi colocado pelo sistema como pioneiro em todos os andares. O sistema notifica de que um desafiante com auréola receberá traços únicos, habilidades e efeitos. O sistema pede para o prota escolher com cuidado. O prota, surpreso, pensa que se a Torre dos Desafios já deu algum conselho assim antes, e que isso quer dizer que tem um significado especial por trás. O sistema pede para o prota escolher uma auréola, oferecendo 3 opções,
governante, caçador e monge. O prota fala que essas são as auréolas. Ele, pensativo, fala que vai olhar as descrições antes. Governante, uma auréola que muda pela performance do usuário. É um tipo universal e tem uma forte relação com traços únicos. Irá aumentar o potencial de habilidades de combate, crescimento e criação. Autoridade única, sintetização de habilidades. É a mais adequada para o prota. O prota, surpreso, fala que isso tem um efeito em todas as habilidades e traços únicos. Ele pensa para si que, além disso, a Torre dos Desafios está dizendo claramente qual auréola se adequa melhor a ele. Ele vai ver sobre os outros. Caçador, é uma auréola que qualquer um pode se adaptar, tem uma forte relação com a melhora de habilidades e técnicas. Através do efeito da auréola, a proficiência das habilidades aumentará exponencialmente. Autoridade única, subir de nível. Atualmente é um pouco adequada para o prota. Ele fala que não é tão ruim. Ele vê o último, que é monge, é uma auréola que é muito influenciada pelo talento e perseverança. Quanto mais tempo investir, mais forte vai ficar. Porém, requer tempo e talento. Se não tiver talento, suas habilidades podem se tornar inúteis. Autoridade única, caminho do treinamento. O prota fala que é ruim e que vai deixar essa auréola de lado e ver entre as outras duas. Ele fica pensando qual escolher e acaba escolhendo a auréola governante. O sistema o notifica de que ele escolheu governante e que, através do efeito único da auréola governante, a evolução do traço único começou. De repente aparece uma luz no peito do prota. O sistema notifica de que as escolhas são categorizadas em base nas habilidades atuais do desafiante. Invocador. Usando as habilidades absorvidas, você pode levantar poderosos esqueletos. Espadachim mágico. Tanto a esgrima quanto a magia irão aumentar, e as habilidades relacionadas poderão ser aprendidas 3 vezes mais rápido. E criador. Habilidades de criação de itens aumentaram. E habilidades relacionadas poderão ser aprendidas 3 vezes mais rápido. O prota pensa que esse é o efeito da auréola governante. Ele fala que é fácil de escolher as habilidades mostradas. Ele escolhe necromancia. O sistema notifica de que traço único necromancia foi adicionado como traço para invocador e que alguns efeitos serão ajustados junto com efeitos adicionais. O prota, ao ver isso, fica surpreso. O sistema notifica de que a autoridade única sintetização de habilidades foi gerada. O prota vê seu status e começa a absorver a auréola. Ao acabar ele pensa que finalmente tem uma auréola. Ele recebe outra notificação do sistema. Ele vê que a autoridade única sintetização de habilidade tem o seguinte efeito: você pode sintetizar 2 habilidades. Caso as habilidades escolhidas tenham rank diferente, a habilidade de rank maior se tornará a principal. O prota, surpreso, fala que agora ele pode combinar 2 habilidades inúteis e criar uma nova. Que isso é incrível! O sistema manda ele abrir a lista de habilidades e pede para ele escolher 2 habilidades existentes para sintetizá-las. O prota vê suas habilidades: recuperação rápida, rank A+, resistência à dor, rank D, resistência ao fogo, rank F, extinção dos fracos, rank F, habilidades com adagas do caçador, continuação de combate, rank F, e conhecimento do atirador, rank F. O prota, vendo suas habilidades, fica indeciso sobre o que deve fundir. Ele pensa em quais habilidades ele não usa muito. Ele escolhe a habilidade Extinção dos Fracos e Continuação de Combate. O sistema pergunta se ele irá continuar com a sintetização. Ele escolhe sim. O prota pensa que é ótimo e está sintetizando. O sistema notifica que a sintetização está completa. Um clarão envolve o prota. O sistema fala que uma nova habilidade foi criada. Habilidade Avanço Forçado, rank D, foi criada. Proficiência 0%.
Seu efeito: você pode passar por traços inatos com restrições incertas. Entretanto, o nível da mana do usuário deve ser maior do que o da magia sendo usada no usuário. O prota, ao ver o status dessa nova habilidade, se pergunta se é assim que isso funciona. Ele pensa que esperava conseguir uma habilidade de rank I, já era bom, mas juntou duas habilidades de rank F e deu uma de rank D. Ele, alegre, fala que é uma habilidade maluca. Ele decide tentar criar outra habilidade. Ele abre sua lista de habilidades. O sistema pede para ele escolher duas habilidades para sintetizá-las. O prota escolhe a habilidade Conhecimento do Atirador, rank F, e Resistência ao Fogo, rank F. O sistema pergunta se ele irá continuar com a sintetização. Ele escolhe sim. Uma forte luz aparece e o sistema notifica que a sintetização de habilidade foi completa. O prota fica surpreso com a nova habilidade. O sistema notifica que a habilidade Olhos Fortalecidos, rank E, foi criada, proficiência 0%. Efeito: você pode ver até mesmo em locais escuros e sua visão melhorou. O prota se pergunta se só aumentou um rank. Ele pensa que então é assim que funciona. Ele fala que a combinação das habilidades Extinção dos Fracos e Continuação de Combate eram bem boas, mas a combinação de Conhecimento do Atirador e Resistência ao Fogo não é tão boa assim. Ele pensa que dá para ver que elas não são compatíveis. Ele deita na sua cama e fala que conseguiu a recompensa da auréola por ser um pioneiro e que se sente estranho. Ele pensa se realmente conseguiu tudo isso ou só teve sorte por ter um bom traço. Ele se levanta rapidamente e fala que vai parar de pensar em bobagens e ver as recompensas. Ele vê sua habilidade Graça do Vento, rank A, proficiência 0%. Efeito: dizendo o nome da habilidade, toda a sua velocidade aumentará em 10%. Essa habilidade pode ser acumulada 7 vezes. Entretanto, depois de chegar à contagem máxima, haverá um cooldown de um dia. O prota, olhando para essa habilidade, fala que está surpreso por aumentar a velocidade em 10% e que também pode se acumular até 7 vezes. Ele pensa que isso quer dizer que ele pode aumentar sua velocidade total em 70%. Ele começa a testar sua nova habilidade. Ele pensa que, além disso, essa habilidade não usa poder mágico. Ele já sentado na sua cama fala que a habilidade Graça do Vento não tem nenhuma desvantagem e fala para você se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Ele vai no seu inventário e pega um par de botas. Essa bota é chamada de Botas Rápidas, rank C, velocidade de ataque mais 3%, velocidade de movimento mais 5%, feita com engenharia mágica. Essas botas têm pequenas asas que melhoram sua flexibilidade, seus movimentos irão acelerar depois de chegar a uma velocidade constante. Ele calça as botas e fala que está feliz que todas as recompensas do 7º andar estão relacionadas com a velocidade. O sistema notifica que ele entrou na loja de habilidades e começa a listar as habilidades que podem ser compradas. As habilidades listadas são Ferrificação, rank D, Inabalável, rank I, Pele de Monstro, rank F, Encantamento de Arma, rank I, Aceleração Instantânea, rank D, Circuito de Mana, rank D, Barra de Mana, rank I, Visão Aumentada, rank F. Ao ver as habilidades da loja, ele fala que elas são tão boas e também são bem caras. Ele vê que a habilidade Aceleração Instantânea é de 8.000 pontos. Ele fala que, independente, ele precisa muito de uma habilidade mágica e compra. O sistema notifica que ele comprou a habilidade Circuito de Mana, rank D, e que 15.000 pontos foram gastos. Ele compra outra habilidade. O sistema notifica que ele comprou a habilidade Resistência a Mana rank D- e 12.000 pontos foram gastos. Ele vê o status dessa habilidade, sua proficiência é 0%, efeito: seu corpo forma uma resistência contra a mana e você tem uma resistência maior à mana de outras pessoas. Entretanto,
Se não tiver a habilidade resistência mana, o efeito irá diminuir drasticamente. O prota pensa que, se ele tiver resistência mana, ele pode lutar contra habilidades como Coração Caridoso. Ele vê sua habilidade Circuito de Mana, efeito, reúne um poder mágico dentro do seu corpo e cria um circuito. Quando o poder mágico for usado, a proficiência irá aumentar. O prota testa a habilidade e seu corpo começa a ser envolvido por uma forte mana, formando um circuito. O prota sente o seu corpo quente e começa a ficar todo iluminado. Quando acaba o processo, ele se levanta da cama em que estava sentado. Ele fala que seu corpo está mais leve e sai caminhando. Ele para e olha para o chão e pisa fortemente, criando um forte impacto. Ele olha para o lugar que pisou e pensa que o poder mágico que ele usava sem cuidado fortaleceu suas habilidades físicas. Depois que o circuito foi formado, ele fica contente com o resultado da habilidade e fala que sabia que era hora de comprar. O sistema fala para ele que, usando as almas dos mortos, ele pode reanimar um corpo e seu nível será proporcional à quantidade de almas que foram consumidas e sua qualidade. Olhando para seu painel de informações, ele fala que está curioso sobre as novas habilidades de invocação. Ele fala que vai usá-las em uma batalha de verdade. Ele dá um suspiro e pensa que precisa tomar uma decisão agora e, com um olhar sério, se pergunta se vai desafiar o próximo andar ou voltar para a Terra. A cena corta para um figurante vendo uma mensagem no seu celular dizendo que um portal urgente apareceu no Parque Memorial do Grande Cataclisma e estão recrutando tanques, curandeiros e caçadores rank D ou mais. A lista atualmente não tem ninguém. O figurante aflito se pergunta por que ninguém está se voluntariando para a sua lista. Ele vê um pé se aproximar dele, levantando sua cabeça, ele avista 3 figurantes. Um deles fala para ele que parece que ele não conseguiu nenhum membro para entrar no portal e fala por que não dá a missão para eles e que, se a raid não começar dentro do tempo permitido, a reserva vai expirar automaticamente. O figurante que estava sentado começa a suar e pensa que esses caras estão ali de novo e que são irritantes. Ele fala que já falou antes que não tem intenção alguma de entregar. O líder do grupo de figurantes chama ele de idiota e fala que tem um monte de caçadores no parque e pergunta por que nenhum quis entrar no grupo dele. Ele põe a mão na cabeça e fala que vai ser sincero e chama o rapaz que está sentado de rank e que ninguém quer estar em um grupo com um fraco como ele. O rapaz que está sentado fica em choque. Os caçadores que estavam ao redor falam que o grupo está mesmo dando um choque de realidade no garoto. O grupo de figurantes fica rindo maliciosamente. De repente, o prota grita falando se ainda tem espaço no grupo do garoto. Todos os caçadores ficam surpresos que o prota quer se juntar ao garoto. O prota chega perto do garoto e se apresenta, mostrando seu cartão de caçador de rank C, e pergunta se já é prova o bastante. O garoto se levanta, falando que é o bastante. O líder do grupo de figurantes chama o prota e coloca a mão no ombro do prota, perguntando se o prota não está vendo que tem pessoas esperando e se o prota não consegue ver o clima. O prota dá um sorriso de lado. O figurante fica irritado e pergunta se o prota está com inveja e por que ele não entra no grupo do Licheovan e ameaça o prota perguntando se o prota não quer morrer. O prota olha para o figurante com uma intenção assassina e manda o figurante tirar a mão dele antes que ele a quebre. Caralho, o maluco é brabo. Galera, o que vocês acham que vai acontecer com esse figurante? Deixa aí nos comentários. E se vocês querem a parte 9 dessa obra, deixem também nos comentários. Até a próxima!